Bom, fala galera, esse é mais um vídeo do canal do YouTube da Code Rocker. No mês passado eu palestrei na PHP Experience 2017 e eu falei um pouco sobre as nossas experiências da empresa, desses 7 anos de empresa, e uma das coisas que eu comentei foi que a gente considera a arquitetura mais importante do que framework ou linguagem, então é a coisa que a gente mais dedica tempo, principalmente no começo do projeto. Então, como a gente está começando um projeto novo essa semana para um cliente nosso, eu resolvi aproveitar e reforçar essa apresentação com um exemplo prático que a gente está criando agora no projeto. Então, eu vou comentar um pouco sobre algumas decisões de arquitetura que a gente está tomando agora nesse projeto. E essas decisões elas podem mudar através no decorrer do projeto e por que é importante pensar saber que elas podem mudar e deixar ficar pronto para isso. Então eu vou mostrar um pouquinho de código, comentar um pouquinho algumas decisões. Eu não vou entrar em muitos detalhes do que o projeto faz agora, porque eu vou comentar provavelmente sobre esse projeto em mais alguns casos, mais alguns vídeos ou posts durante os próximos meses. Mas o projeto ele tem uma característica que ele vai ser ele tem conjunto de regras de negócio. Essas regras de negócio elas vão ser consumidas por diferentes interfaces, né? Então a gente vai ter uma interface mobile com aplicativos para smartphone, para tablet, a gente vai ter uma interface web para o cliente, uma interface web para o administrador, relatórios, e a gente vai ter provavelmente integrações com outras ferramentas. Então é o típico projeto onde uma arquitetura baseada em serviços, né, Service Oriented Architecture, faz todo sentido. Então, por ser uma série de serviços que podem ser consumidos de formas diferentes, em momentos diferentes, então acho que faz bem sentido isso, e é o que a gente optou por fazer. Então a gente vai trabalhar uma API, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Algumas outras decisões que a gente tomou, então depois dessa primeira decisão de arquitetura, lógico, estudar qual ferramenta, qual linguagem a gente vai usar é importante. A gente vai usar PHP e o Micro Framework, por ser uma API, parece fazer muito mais sentido trabalhar com Micro Framework do que com Framework Full Stack. Então a gente vai trabalhar com o Zend Expressive 2, que eu vou mostrar um pouquinho sobre ele. Na parte, indo um pouco além disso, a gente vai trabalhar também com filas, então vai ter eventos no projeto. Em algum momento, na minha palestra, depois eu vou deixar o exemplo, o link. Eu comentei a importância de trabalhar com eventos no projeto. A gente vai ter eventos em algum momento, eu vou mostrar agora a gestão de dependências. Então, é uma forma de deixar o sistema, uma forma que ele pode se expandir depois, né? Então a gente vai trabalhar com PHP, vai trabalhar com RabbitMQ para filas, a gente vai trabalhar com cache, então a gente vai usar o Memcache, e a gente vai, na parte de front-end, nós vamos trabalhar com React e React Native, então esse é o caminho agora. A gente não começou ainda a parte de trabalhar com front-end, a gente está na parte do design, então tem uma equipe fazendo design, trabalhando na arquitetura e semana que vem começa a programação do front-end. A parte de banco de dados, de armazenamento, de storage, a gente vai usar o MongoDB, por algumas características do projeto, que eu vou citar em outros momentos. Faz muito mais sentido para esse projeto trabalhar com um banco orientado a documentos do que um banco relacional com MySQL ou Postgres. Então, mas nada impede que a gente tenha mais de um tipo de banco depois. Então, facilita a forma como a gente está pensando, facilita mudar ou aumentar isso depois. Então, sobre o Zend Expressive 2, ele é um framework, é um micro framework. Expressive. Ele é o coração do Zend Framework 3. Então, essa ideia de usar micro frameworks para criar coisas maiores é bem interessante. O Expressive 2 ele é baseado em dois padrões do PHP, um que é o PSR7, que é o padrão de mensagens HTTP, e o PSR15, que é o padrão de middlewares, certo? Então, o que eu fiz? A gente criou um projeto no GitLab, ou no GitHub, etc. E basicamente o que eu fiz foi usar o skeleton do Expressive. Então ele cria uma estrutura pronta para ti.
e você não se preocupa com essas coisas mais básicas. Então, quando você executar esse cara aqui, ele vai pedir algumas coisas. Então, eu respondi que a gente vai usar o Fast Hold, o Zendesk Service Manager para gerenciar as dependências, e não vamos usar acho que a gente vai usar templates para gerar alguns e-mails depois algumas coisas. Então, eu respondi sim para essa opção. Então, você vai ver que tem o Twig instalado aqui, eu escolhi o Twig. Então, fica mais simples, mais enxuto. Você não precisa usar o Skeleton, mas o Skeleton ele já prepara muitas coisas para você, então eu acho que vale bastante a pena, né? Então, mostrando um pouco o código, como ficou para exemplificar melhor. Então, essa é a estrutura que o Expressive cria, né? Essas outras estruturas são, voltando um pouco, então quando eu executei aqui, eu executei a palavra aqui é o nome do diretório, então eu chamei de back-end, ele criou essa estrutura aqui. Aqui dentro está o back-end do projeto, que é o Expressive. A gente sempre cria algumas pastas, os diretórios auxiliares, a gente cria o nome do projeto é infra, então a gente tem aqui um env, que são as variáveis de ambiente. A gente trabalha muito com o conceito, eu citei também na palestra, dos 12 fatores, né? Que um dos 12 fatores é você usar variáveis de ambiente para configurar as coisas, então a gente usa bastante isso. Então aqui tem todas as variáveis de ambiente, como o host, a porta, as senhas, etc. A gente cria também uma pasta DevOps, que hoje só tem os arquivos que o Docker vai usar, mas aqui no futuro vão ter outros arquivos de configuração de servidor, etc. Pasta Docs é onde está a documentação do projeto, que eu não vou mostrar aqui para não ficar muito extenso, mas os diagramas de classe e algumas coisas. O front-end que ainda está vazio, que a equipe ainda vai trabalhar. Nós estamos usando o Composer, então o legal do Composer é que eu consigo na minha máquina aqui ter toda a infraestrutura que eu preciso para ter em homologação, em produção. Então a gente vai usar Apache com PHP 7, nós vamos usar Memcache, o MongoDB, um container aqui com o CLI para eu poder executar. Então hoje um programador que vai trabalhar nesse projeto não precisa nem ter o PHP instalado na máquina dele, só precisa ter o Docker, porque a gente sempre coloca um container com o Docker, com o PHP dentro, com a versão correta do PHP, já com todas as configurações. A mesma coisa para o Node.js, para fazer coisas do front-end, scripts, e o próprio front-end que a gente ainda vai desenvolver, né? O RabbitMQ e um containerzinho aqui com scripts da AWS, nós vamos hospedar na Amazon, então para criar... É um container que já vem os scripts para você criar máquina e derrubar máquina, e a gente vai usar o S3 para armazenar conteúdos de arquivos, essas coisas, arquivos estáticos, né? Então, voltando ao Expressive, né, a arquitetura aqui, então ele cria já o bom do instalador, do esqueleto do Expressive, porque ele já cria umas configurações como pastas de configurações, pastas de estrutura de arquivos, já cria uma estrutura de testes pronta aqui para você só estender, já traz coisas como um PHP Unit configurado, PHP CS configuradinho, então ajuda bastante a dar um bootstrap do projeto. Então, indo um pouco mais da arquitetura, então como a gente está usando middlewares, a ideia dos middlewares, se você não deu uma olhada ainda, eu vou deixar depois um link para uma palestra que eu falei sobre middlewares, tem outras palestras legais também. Mas os middlewares, eles são uma forma diferente de você ver o teu projeto, né? Em vez de você ver em forma de controllers e serviços, você vê como uma forma de pequenos componentes, né? Então, aqui dentro do Express, você configura dentro do config aqui, tem um arquivo bem importante que é o pipeline. O pipeline, no pipeline você coloca a ordem que as coisas vão acontecer no teu projeto. Então, imagine que cada vez que alguém mandar uma request para o teu projeto, para a tua API, essa request o PHP vai receber, o Apache vai chamar o PHP, certo? Ou Nginx, ou Query, qual que for o teu server. E essa request ela vai passar por uma série de passos até chegar na tua regra de negócio, que são esses pipes. Então é como se você colocasse, enfileirasse coisas, né? Então para cada request que entrar no projeto, eu vou ter essa estrutura. Então eu vou configurar um error handler. Esses dois
Aqui já vem default do Expressive, que é um tratador de erros e uma parte de URLs dele. O que eu adicionei começa a vir aqui. Então, aqui é tudo padrão, até aqui é tudo padrão do Expressive. Então, ele já trabalha com as rotas, ele já trata as rotas para ti, ele já trabalha aqui com as... para você trabalhar com a parte de cores, né, de options os cabeçalhos, ele já tem uma estrutura para trabalhar com isso. A parte de URLs também, ele ajuda você, esse middleware dele aqui, para você conseguir desmembrar uma URL mais facilmente. Então, o que foi que a gente incluiu aqui? Então, para cada request que entrar no projeto, que entrar na API, vai passar por isso. Então, o Pipe Routing Middleware vai procurar no arquivo de rotas, que eu vou falar daqui a pouco. Se a rota não existir ou estiver incorreta, o próprio framework interrompe. Vai dizer, ó, not found, rota errada, não existe esse caminho, e acabou. Você não precisa se preocupar com tratar isso na tua regra de negócio. O próprio framework trabalha com isso. Se passou a rota, beleza, vai fazer todos os auxiliares aqui que não vem ao caso agora, e vai passar pelas minhas regras. Então, a primeira regra é o meu middleware de autenticação. Meu middleware de autenticação ele vai verificar se aquela requisição ela tem um token, ou mesmo se ela precisa de um token. Então, talvez uma página, uma API, uma URL da API de documentação, talvez não precise de autenticação, ou precise para alguns casos. Mas é esse componente aqui que vai se preocupar em verificar se aquela requisição está vindo com um token e se esse token está válido. Se esse token não estiver válido ou não existir, a requisição é interrompida aqui. Esse meu próprio middleware que eu vou escrever, ele vai dizer, ó, tá errado e para. Então, a requisição que ela estiver inválida, ela nem vai afetar o resto da estrutura. Ela cai aqui e morreu. Se deu tudo certo, esse middleware vai passar para o próximo middleware, que é o middleware de exceção. Para falar a verdade, eu nem sei se a gente vai usar sessões nesse projeto. Provavelmente nós vamos trabalhar com JWT, com tokens autenticados e criptografados. Então, provavelmente, a sessão simplesmente vai passar adiante, não vai fazer nada, mas caso a gente queira, essa tá aqui. Tá? Passou da autenticação, passou pela sessão, o próximo passo é a autorização. Ok, está autenticado, existe um token, mas esse token ele dá permissão para aquela requisição acessar aquele recurso. Então, se a URL diz para acessar remover um item, mas o token é de um usuário que não tem permissão para remover o item, esse middleware vai interromper o processo. Vai dizer, ó, sinto muito, não tenho autorização para isso e não vai passar para frente, a request termina aqui. Se deu tudo ok, vai passar para o próximo middleware, que é o middleware de validação de inputs. Esse middleware ele vai validar todos os dados que vierem da URL ou via post. A gente vai colocar regras aqui que vão validar contra problemas de segurança ou até validar contra... você está tentando inserir um usuário, mas na modelagem diz que o e-mail é obrigatório e você não passou um e-mail. Então vai explodir uma exceção, esse middleware vai interromper a execução, vai retornar um erro para quem requisitou. Se tiver tudo ok, ele vai passar para a próxima camada. Então a próxima camada é a minha regra de negócio. Então aqui é o meu domínio de negócio. Aqui que eu vou desenvolver todas as regras de negócio do projeto, certo? Adicionar usuário, remover usuário, fazer uma busca, qualquer coisa que a gente for fazer depois. Esse middleware, então ele vai receber, qualquer que seja esse middleware, então de acordo com a rota, o framework vai invocar o middleware correto. Nesse middleware, o que é legal é que ele não precisa se preocupar mais com autenticação, com autorização, com validação. A gente simplesmente vai receber dados da request e vai trabalhar com esses dados, vai salvar no banco ou vai mandar um e-mail, qualquer que for que ele precisa fazer, e retorna um array ou um objeto. Ele passa esse array, esse objeto adiante, e a última camada, aqui no meu caso, é a camada de formatação. Então ele vai pegar aquele array ou aquele objeto e vai transformar num JSON, porque a gente definiu que a nossa API trabalha com JSON. Mas eu poderia, por exemplo, ter mais um aqui, se a gente achasse necessário, que não é o caso,
mas eu poderia ter, por exemplo, um XML formatter. E aí a minha regra de negócio passa para o próximo middleware, que é o JSON formatter. Ele vai verificar, por exemplo, na URL, na request, se o accept é JSON, ele processa em JSON e retorna. Se não é JSON, ele simplesmente passa para o próximo middleware e o próximo middleware vai verificar, o accept lá é XML, formata XML, se não é, passa adiante. Então, eu poderia depois ter, sei lá, um CSV formatter, então eu posso ir criando, eu posso ter essas decisões depois, né? Então, essa é a estrutura que a gente definiu de arquitetura da request. Aqui tem o próprio error handler. Você chegou até aqui, esse cara aqui não retornou uma request, ele vai cair nesse cara aqui, certo? Se esse cara aqui passou adiante, ele provavelmente vai cair nesse, então tem como configurar isso também. Então essa é a arquitetura. O que é legal é que eu não desenvolvi nada disso ainda. Então se a gente olhar aqui no código, vou pegar aqui middlewares. Os meus middlewares, eles simplesmente fazem isso aqui. Ó. Essa é a estrutura do PSR15. Então ele recebe uma request e recebe também qual é o próximo passo, qual é o próximo middleware. Então o que eu estou fazendo nesse momento, todos os meus middlewares simplesmente passam, com exceção do JSON aqui, que eu estou fazendo só um Hello World aqui, só para poder debugar, mas ele está simplesmente passando adiante, certo? Por quê? Porque nesse momento não é importante eu fazer isso. Nesse momento a gente está focando em desenvolver as regras de negócio. Quando todas as regras de negócio estiverem desenvolvidas com testes unitários, eu posso então ter uma pessoa, uma parte da equipe desenvolvendo a regra de negócio e uma parte da equipe desenvolvendo cada um desses middlewares em paralelo ou simplesmente pegar um middleware pronto que implemente o PSR15 e usar aqui dentro. Então tem middlewares de autenticação, de autorização, de validação, de formatação prontos na internet que eu posso colocar aqui dentro e trabalhar. Então eu não preciso me preocupar com isso agora, certo? Então isso é uma facilidade que você tem legal quando você trabalha com middleware. Você pode usar um middleware de terceiros ou postergar essa definição. Né? Então até aqui, os middlewares estão... cada vez que eu faço um request hoje, se eu pegar aqui o browser e fazer um request, vai passar por todos esses middlewares, porque os middlewares hoje simplesmente estão passando adiante. Então, quando eu resolver implementar a autorização, por exemplo, essa classe de autorização aqui vai decidir se aquela request que veio... Então, esse middleware já sabe que ela tem um token e o token está ok, então ela só precisa se preocupar em pegar o token que está na request e consultar o banco, sei lá, fazer uma ACL, alguma coisa. O próximo passo que a gente fez foi trabalhar com... Beleza, vamos definir as rotas. Então a gente definiu... Essas aqui são as rotas padrão que o próprio framework traz. A gente não removeu ainda, depois a gente vai remover esse barra, vai ficar uma documentação da API. E esse ping é mais para teste, coisas assim. Então a gente definiu que vai ter... primeiro, nós não vamos usar REST, não vão ser serviços REST, a gente vai usar RPC para tudo. Então, decisão nossa. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um CRUD, certo? Então, eu poderia fazer, já viu definição de REST, eu poderia ter o GET, se eu fosse usar REST, só por curiosidade, eu faria isso aqui. Então, o GET, que vai ser o /user, o POST vai ser o update, o delete, então a URL vai ser sempre a mesma, e aqui seria o put. Aliás, eu inverti, né? Então aqui seria, desculpa, aqui seria o post, aqui seria o put, aqui seria o get e aqui seria o delete. E aqui seria a mesma URL, lógico, eu só mudaria aqui para ficar mais semântico, REST. Eu poderia fazer isso, poderia, então funciona, então cada vez que vier uma request com esse formato, post para essa URL, vai executar esse middleware aqui. Esse user.create é um nome que você está dando para essa rota. Você pode depois usar esse nome dentro do framework para fazer alguns controles. Então eu poderia usar essa URL aqui, REST v1 user,
e aí controlar de acordo com o formato aqui, o método de envio, tomar a decisão do que quer. A gente preferiu deixar tudo como RPC, porque fica mais fácil de testar, de gerar documentação, mas na prática, nesse caso, não teria muita diferença, certo? Decisão de arquitetura que não vai ter tanto impacto. Como a gente já tem bibliotecas para isso no front-end, nos mobile, também já vai ser mais útil, mais fácil de trabalhar com isso. E também tem o problema de que algumas coisas seriam REST, por exemplo, o CRUD do usuário é REST, mas eu tenho algumas ações como realizar alguma pesquisa, enviar um e-mail, que são funções, que são requisições para procedimentos, RPCs. Então, seria meio complicado, meio estranho, na minha opinião, ter metade das coisas REST e metade RPC. Então a gente padronizou, é tudo RPC, certo? Então fica mais fácil de trabalhar. Uma coisa que é importante é sempre cuidar, botar isso, né? Tipo V1. Então, é a versão 1 da API. Se em algum momento no futuro eu precisar mudar, agora a gente vai ter que mudar a forma como os usuários são criados. Aí a gente mantém isso, não quebra a compatibilidade. Aí eu poderia, sei lá, new create, por exemplo. Exemplo hipotético. Certo? E aí o que acontece? Eu não quebro a API dos projetos que já estão usando a V1 e crio uma API V2, e aí os novos consumidores aos poucos vão consumindo a V2 e você apaga a V1. Então é uma boa prática de arquitetura de serviços, né? Aqui tem um exemplo de um serviço chamado serviço, que ele tem um search, por exemplo. E aí tem o último detalhe do framework que é interessante, que eu comentei na apresentação, que é a parte da injeção de dependências. Então todos esses serviços aqui, todos esses caras são middlewares, e a gente configura isso aqui no framework, no container, que aliás nas dependências aqui. Dentro do config eu tenho dependencies, que são, você está configurando para o injetor de dependências como ele deve carregar essas classes, né? Então, o que eu faço? O que a gente fez aqui? A gente definiu que nós vamos usar o Doctrine Document Manager, o ODM, para trabalhar com as entidades no MongoDB. Tá? Então a gente criou veio aqui para o container e disse, Zend Service Manager, sempre que algum projeto precisar trabalhar com um Doctrine e pedir um serviço chamado Doctrine ODM MongoDB, você execute essa factory, certo? Aqui dentro está toda a configuração do Doctrine, certo? E a gente pode criar um apelido, então, para ficar mais semântico, em vez de chamar Doctrine, ODM, nós colocamos um apelido para App Core Document Manager. Tá? Então, se algum dia eu precisar trocar de Doctrine por, sei lá, Laravel alguma coisa, ou um outro Document Manager que a gente desenvolver, todos os métodos do sistema, todo o sistema está chamando por esse nome e não por esse, certo? E essa factory, ela faz, se eu olhar aqui em factory, eu fui na documentação Doctrine, peguei aqui o que eu precisava para configurar e simplesmente implementei aqui a interface que o container precisa, que a gente está usando, um dos itens que eu falei na palestra também é, aqui ó, desenvolva para padrões, né? Então desenvolva sempre para PSRs. A gente está usando o PSR de container, então eu sei que todas as factories que eu for usar no sistema, se elas implementarem a PSR, elas vão se comportar da mesma forma. Então, se fosse, ao invés de usar aqui, tanto que se você olhar não tem nada do Zend Framework aqui, né? É tudo da PSR e do Doctrine, certo? Se eu precisar mudar isso depois, não vai ter tanto problema. E outra coisa que a gente fez foi criar uma factory para CRUDs. Tá? Então, create, update, delete, get, etc. Todos eles têm alguns comportamentos parecidos. Por exemplo,
para fazer um CRUD, nesse caso, eu vou precisar de um Document Manager. Então, a gente criou uma factory para criar esses CRUDs. Então, cada vez que bater uma rota, o container, cada vez que uma rota estiver certo, o container, o Zend Framework, o Zend Service Manager no meu caso, vai pedir para as dependências, como é que eu faço para entregar isso? E aí ele vai executar essa factory. Essa factory, ela faz o seguinte, ela é uma factory igual a outra, mas a gente sabe que todos os CRUDs vão precisar do Document Manager. Então a factory pede para o container, entregue uma instância do Document Manager e esse requested name é o nome do CRUD, nesse caso, por exemplo, é o create, user create, e ele instancia e já injeta a dependência e retorna o objeto, certo? Então, isso tudo é feito automático, isso tudo é feito, é muito fácil de você trabalhar depois. Se eu olhar aqui a implementação desse user create, ele implementa um container, aliás, um middleware, ele é um middleware, e ele implementa uma interface também de CRUD, porque toda a factory, para funcionar, ela tem que ter esse formato, ela tem que ter um construtor que recebe um Document Manager. Então aqui, minha factory, minha interface só faz isso. Então o que acontece? Eu sei que todo CRUD vai se comportar igual, então eu padronizo isso, certo? Então eu sei que aqui dentro a gente vai implementar agora tudo que precisa para esse processo. Dessa forma de factories é fácil de você criar testes, porque eu posso, por exemplo, eu fiz aqui, se eu quiser fazer um teste unitário para verificar se essa factory está funcionando. Então eu posso vir aqui e criar um teste para aquela factory. Então eu vou instanciar aquela factory e vou fazer um mock, eu vou simular o container, certo? E eu quero ter certeza que aquela factory vai retornar uma instância de um Document Manager. Se eu quiser fazer um teste unitário para o Create, eu posso, mas eu não quero ficar salvando dados realmente no MongoDB, ou eu não quero ter que criar uma request toda para poder testar. Eu posso criar mocks, eu posso simular um Document Manager, eu posso simular uma request, eu posso simular um delegate e criar um teste para testar exatamente a regra de negócio que eu vou colocar aqui dentro. Salvo no Mongo, gera um evento, manda e-mail, etc. Eu preciso testar isso aqui, eu não preciso testar todo o que está ao redor, certo? Então, com isso a gente começou a ter uma estrutura um pouco mais organizada, certo? Lógico, você pode discordar da forma como a gente deu nomes aqui, então a gente chamou de core, o que é núcleo do sistema, o que não é regra de negócio, por exemplo, as factories, os middlewares que não são middlewares específicos do negócio, por exemplo, autenticação, autorização, eu posso criar middlewares genéricos, certo? Pode ser que eu tenha que criar um middleware específico para essa regra de negócio. E aí dentro do namespace domain é tudo que é específico desse domínio de aplicação. Então, por exemplo, eu vou ter user, vou ter search, posso ter alguma outra coisa mais específica aqui dentro, certo? Então, a gente criou dessa forma. Tá? Você pode discordar da forma dos nomes que a gente está criando, etc., mas a estrutura é que é mais importante aqui, é você pensar nesses, se você for trabalhar com middlewares, eu recomendo fortemente pensar nesse pipeline de eventos, pensar bastante em usar injeção de dependências e usar parte de eventos. Tem vários momentos que a gente vai trabalhar com eventos aqui. O fato de eu estar usando containers Docker aqui vai facilitar muito a hora que eu quiser fazer deploy. A gente está usando, eu comentei no começo que a gente está usando o GitLab. O motivo atualmente que a gente está usando o GitLab é para solidificar o nosso conhecimento na ferramenta e também
A gente está usando o GitLab CI, que está embutido na ferramenta. Então, os testes unitários ali, os testes de build e deploy vão ficar embutidos no próprio GitLab. E a gente está usando o Trello e o GitLab para gerenciar o projeto e o Planhocker para monitorar tudo isso e gerar insights para a gente. Então, essa é uma boa forma de se trabalhar um projeto hoje, sempre pensando nessa arquitetura. Então, a gente está usando os 12 passos aqui, os 12 fatores, né? Se for olhar aqui, tem um código, uma base de código só, as dependências estão todas dentro do projeto, então eu tenho aqui as dependências do Composer, do PHP está dentro do Composer, as dependências do front-end vão ficar aqui dentro do Yarn, as dependências do projeto de software, de servidor, a gente está fazendo dentro do DevOps aqui, eu vou ter as configurações dos servidores. A parte de configurações, a gente está trabalhando com configurações baseadas em variáveis de ambiente. Eu tenho aqui dentro do próprio framework mesmo, eu tenho variáveis de ambiente diferente para variáveis de configuração para desenvolvimento local e para global, que é o que vai em produção. A parte de backend services, a gente está, por exemplo, aquilo que eu comentei, hoje a gente está usando Mongo, mas eu posso trocar o Mongo para alguma outra coisa, porque os meus middlewares, eles precisam de um document manager, que hoje é o Mongo, mas amanhã pode ser qualquer outra coisa. Então, a gente está considerando isso para poder, se precisar trocar. A gente tem a fase de build, processo, release, então, que é o GitLab CI. A gente está trabalhando como processos, então, são processos que podem, a gente já está pensando em eventos, por isso tem vários processos que podem rodar em paralelo, que são concorrência. Os processos, eles têm, já está pensando, o fato de ser middleware, são pequenos processos que podem rodar em outras máquinas, se for preciso. Port binding, você dá um nome para as coisas, então, o fato de você estar usando injeção de dependências, você está dando um port binding, você está chamando um serviço pelo seu nome, não pela sua implementação. Serviços descartáveis, isso é uma coisa que acontece com o desenvolvimento. Paridade de dev prod, por causa do Docker, funciona. Log, a gente vai usar o Monolog. Então, aqui no próprio pipeline, o pipeline de erros, se acontecer aqui algum erro, a gente vai usar o Monolog para salvar um erro separado lá no centro, provavelmente. E a parte de Admin Process, então, que foi usar o próprio, tudo que pode ser automatizado, você automatizar, então, a própria criação da estrutura do projeto, usando ali o esqueleto do framework, já foi um exemplo de Admin Process, né? Processos que podem ser automatizados. Então, esse é um projeto que está começando agora, que a gente está bem empolgado. Inclusive, tem vaga aberta para trabalhar nesse projeto, então a gente está procurando uma pessoa para trabalhar com análise, com parte mais de tecnologia, uma ligação entre tecnologia e negócio, assim, parte mais de análise, de entender requisito. Então, se você tiver interesse em trabalhar num projeto bem maneiro, está bem no começo, já está começando com várias coisas que a gente acredita que, pela nossa experiência, que vão ajudar bastante o desenvolvimento. Então, entre em contato com a gente, que tem uma oportunidade legal, é para morar em Floripa, que é um plus adicional, uma cidade incrível. Beleza, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, fica à vontade para comentar nos comentários do post ou aqui no YouTube. Valeu!